Fala galera, tudo bom? Vamos ver o vídeo aí agora da Jovem Pan Esportes, né? Falando a respeito do empate com o Internacional. E vamos ver o que os comentaristas falaram, principalmente o Vampeta, né? Então vamos nessa aí. Flamengo empatou com o Internacional, 0-0, Maracanã, casa cheia, torcida empurrando o time do Flamengo. Não foi uma má atuação, mas o Flamengo segue aí numa fase bem pior do que ele vivia no começo, até no meio do trabalho do Dorival Júnior. Eu começo dando aqui uma boa tarde pro Nilson César, Vanderlei Nogueira, Velho Vamp, Bruno Prado, já perguntando o seguinte, Vamp, é preocupante o Flamengo cair um pouco de rendimento prestes a chegar nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, ou você, um cara que já esteve ali dentro de campo, pode dizer que o jogador é capaz de virar a chavinha? Ó, brasileiro, a gente já não briga mais, mas agora que a gente vai para a Copa do Brasil e para a Libertadores, vira a chave, vamos jogar muito, como a gente estava jogando naquele período que ficou 19 jogos sem perder o time do Dorival Júnior, Velho Vamp. Boa tarde, pilhado, meu parça Nilson, professor Vanderlei Bruno. Tomara que não vire a chave, né? Tomara que o fumo entre nos dois. Que é isso? Eu postei Que é 2000. isso? Não, você vai começar o programa assim. Ô, meu irmão, se eu tô no programa aqui e tiver ruim, vamos embora pra casa. Lá tem um feijão me esperando. Então você vai deixar descarado que você quer que o Flamengo continue caindo. Eu botei 2.000 pra o Flamengo ganhar meu dinheiro. Eu botei 1.000 no Corinthians, 1.000 no Atlético Paranaense. Lá no Atlético eu tenho o Filipão. Paizão me levou pra Copa e o Corinthians é o gigante, é o monstro. Então que os jogadores do Flamengo continuem assim, parabéns. Um time que era botado pra ganhar o Campeonato Brasileiro, brincadeiras à parte, né? O Flamengo ontem pegou, até acho que o jogo ontem foi bom, 0-0 bom, viu? Belo jogo. Com várias oportunidades, né? Aquele quarteto lá pra você marcar, meu Deus, eu tava falando assim, meu 2000 vai pro Beleléu, viu? Que mesmo ontem assim, não ganhando, mas o Flamengo não jogou mal, não. Achei que criou várias oportunidades, o Inter também saiu pro jogo, né? O Inter com a chegada do Mano. Engraçado, os dois treinadores falaram assim, vamos acertar a casinha, lembra? Quando o Dorival chegou, e o Mano tinha acabado de chegar, que saiu os treinadores estrangeiros, saiu o Paulo Souza e o do Inter aqui, O Cacique Medina. Cacique Medina, aí eles conversam na beira do campo, vamos acertar, e consertou mesmo. O Mano chega na segunda colocação, o Inter estava lá embaixo, né? Tá em segundo, e o Dorival leva o Flamengo à final de Copa do Brasil e à final da Libertadores. Né? Jogou bem o Flamengo ontem, o Pedro teve oportunidade, o Gabigol, o Mascaeta joga demais junto com... Cebolinha, uma oportunidade que ele rouba a bola ali na velocidade. O Moledo, aí eu mando, bota lá, fecha com aquela linha de 5, depois o Mano fala, você fechou o jogo, ele fala, quando o Mourinho lá na Europa fecha, ninguém fala, né? Vocês acham legal, também posso fechar o jogo também. Né? Brincadeira, rapaz, sim, jogo duro aí, deve descansar os caras para jogar no meio de semana pela Copa do Brasil a final, depois na outra semana de 19, depois vem o Flamengo... aquilo que a gente estava falando aqui no programa, esse negócio de dar 10 vagas em Libertadores, 8, faz com que os times larguem. Porque a Liga, também, até o próprio Paulo, até o Paulo Souza, o Abel Ferreira, que agora focou esse ano no Campeonato Brasileiro, mas o Jorge Jesus foi um dos primeiros a falar, a Liga de vocês é o mais importante. Talvez se não desse vaga na Copa do Brasil para a Libertadores, talvez os times estivessem mais atentos. É muito ponto de frente em relação ao Palmeiras, em relação ao Atlético e ao Flamengo, pela disputa, coisa que não acontece na Europa, fica tudo achatado ali. Mas o Flamengo jogou bem, eu acho que pra final muda tudo, pilhado. É isso que eu ia perguntar. Eu cheguei brincando que eu não quero perder meu dinheiro. Você não respondeu nada. Você falou que você não estava torcendo pra virar a chave. Tinha aqui, se você assistiu o Escolhendo do Senhor Raimundo, passa no canal Viva, reprisa. Aí tem lá o Somebody Love. Somebody Love a parte, pá. É capaz de virar a chavinha. Esse time pode jogar muito nas finais da Copa do Brasil e da Libertadores, porque a gente tá falando de um Flamengo que nos últimos 5 jogos no Brasileiro são 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Isso pode mexer com a confiança do time? O time pode chegar até nas finais ou não? Vira completamente a chave. Vira a chave. Eu queria ter essa chave pra jogar fora e não virar, né? Jogar, meter lá, jogar pra baixo, ninguém acha nada. Que loucura, não? É a mesma coisa, eu lembro disso, esse negócio de virar a chave vira mesmo, né? Que Deus o tenha, meu amigo Gilmar Fubá, só pra concluir, viu, professor? Isso aqui é boa. O São Paulo foi jogar contra o time lá em Bauru, Dodô, Aristizábal, aquele time lá. Em França, França, todo mundo.
E o treinador falou, Gilmar, ô Fubá, ó, lá vem os caras, fecha a casa, fecha a janela e joga a chave fora para eles não entrar, né? Tabelando. Daqui a pouco São Paulo 1-0, 2-0. Fubá, eu não falei pra você jogar a chave fora. Ele falou, mas os caras entrou pelo telhado. Então, já era. Esse Flamengo aí, pra final é outra coisa. Então, Nilson, você tá falando que já é. Ele tá desesperado porque tem 2.000 a gente vai doar pra Cruz, viu? Que hoje tá bom, mas você me deve 250, cadê? 250 de que hoje? Do Atlético Mineiro, campeão brasileiro. Não. Já é, o Atlético Mineiro não tem mais chance. Qual campeão brasileiro quem, Bruno? O Atlético. Quem é, professor? Esse cara sabe Não, fazer. você jura por Deus, você não vai me pagar esses 250? Você tem no brasileiro? Que loucura. Tá bom. Então, o Quem Nilson trabalhou já quer esse terceiro. É muita praia, viu? Tá louco. ele torce pra eu esquecer, que sabe que às vezes eu esqueço. Eu tanto dele. Não, quem é o que te lembrei essa aposta? Foi verdade. Nossa, Ó, R$1.000 ele tem no Corinthians, eu sou 1.000 no Flamengo. R$1.000 ele tem no Atlético Paranaense, eu sou 1.000 no Flamengo. Vai ganhar. Quem vai ganhar? Dá uma cruz aqui, aqui minha. É o seguinte, viu aí? Tô até com a cópia do passaporte que esse remédio é o vaso. Você viu como é que ele falou, Vampeta? Olha, você acha, nós estamos mal no brasileiro, não sei o quê, você acha que nós vamos virar a chavinha? Se Deus, faltou só o se Deus quiser. Só faltou o se Deus quiser. Claro que vai, gente. Ontem eu falei lá no Canelada, e é isso, gente. São jogos diferentes. Você tem agora 2 finais, e o Flamengo é favorito nas 2 finais. Você tem aí 60% a 40% em relação ao Corinthians e 65% a 35% em relação ao Atlético Paranaense. Eu acho que o Flamengo tem tudo para ganhar essa. Vai ser uma grande surpresa se o Flamengo não ganhar a Copa do Brasil, não ganhar a Libertadores. E é o que o Flamengo planejou, gente. Agora, vocês acham que os caras são robôs? Que eles vão jogar sempre a mesma coisa, sabe? Desde o começo do campeonato. Nós estamos em outubro, o pessoal cansado, Vampeta. Outubro, novembro é cansaço físico, cansaço mental, cansaço emocional. Tem outros que já estão pensando em seleção brasileira, outros estão pensando em Copa do Mundo. Pedro está pensando em Copa do Mundo, Everton Ribeiro está pensando em Copa do Mundo. Férias, outros estão pensando em férias, não é verdade? Outros estão pensando em esse é o caso do Gabigol. O Gabigol está sonhando aí que vai embora, entendeu? O Gabigol tá louquinho para vazar o ano que vem. Então, o cara não tem um foco. Vou usar uma palavra bonita que minha mulher me ensinou, sabia? Minha mulher é psicóloga. O psicoemocional não é o mesmo. O psicoemocional dos caras não é o mesmo. Então não adianta você querer num campeonato tão longo uma regularidade constante. Então, gente, calma, tenha calma. Compra já a faixa da Libertadores, pode comprar. Compra a faixa da Copa do Brasil. Olha! Vocês vão ganhar. Tá pra comprar faixa? Dá pra dizer que o Flamengo é tão favorito. Vanderlei Nogueira, fui transmitir com o Vanderlei, Flamengo e Santo André. Não fomos? Fomos, naquela final. Falei, Vanderlei, prudência. Sabe o que ele fez? Comprou uma faixa Flamengo campeão da Copa do Brasil contra o Santo André. Teve que picar a faixa inteirinha. Entendeu? Foi ou não foi? Prejuízo total. Prejuízo total. Mas você pode comprar que esse ano ganha. Agora, Vanderlei, é muita audácia do Nilson também dizer que já pode comprar a faixa contra Corinthians. Eu não sou em cima do muro. Não, de muro, comprar a faixa muro é Mauro Betti. Eu também não. Pode dar empate. Você chegar aqui mas e falar... comprar faixa... pode dar empate... Comprar faixa é muito fácil, é um jogo muito fácil. Pode dar empate, Flamengo ou vitória do outro. Isso todo mundo fala. Não, mas você Vai pode dar dizer Flamengo. Você pode dizer que é favorito. Mas que pode comprar faixa aí é demais. É porque eu tô apostando no Flamengo. Bom, teve também aí uma situação, né? Já que a gente falou da final da Libertadores, da final da Copa do Brasil, a gente fala dessa queda nos resultados do Flamengo. Nos resultados, porque a atuação fez uma boa atuação ontem, não foi uma má atuação. Agora, o Atlético Paranaense também passa por um momento meio complicado. Também passa por um momento de cobrança da torcida. E o Filipão, ele falou sobre essa insatisfação da torcida do Furacão. Então é um momento que você tem os 2 finalistas da Libertadores passando por um momento de questionamento. Antes da gente ver essa declaração do Filipão, Vamp, tem fundamento o torcedor cobrar, tanto no Atlético quanto no Flamengo, tendo final de Libertadores pela frente e o do Flamengo ainda tendo final de Copa do Brasil? O torcedor, quando paga o ingresso, né, ele vai na emoção. Ele quer que toda vez que vai ao estádio, ver seu time ganhando, jogando bem, compreender. Mas se você tem a temporada do Flamengo e do Atlético Paranaense, o Flamengo está ali entre os 6. Nasce hoje, ganhasse
nenhum dos dois times ali na Libertadores do ano que vem. Seria um ano decepcionante das conquistas e não colocado nada. E o Atlético Paranaense, tudo que começou o ano, né, tá entre os 6 também. O Campeonato Nacional sempre lá. Tem que valorizar, que chega entre os 4 primeiros, já sabe o que vai fazer na temporada que vem, em 2023, Libertadores. Só que a torcida do Atlético Paranaense pode até reclamar mais assim, olhando se a qualidade que o Flamengo tem, olhar a tabela e ver o que o Atlético Mineiro está se aproximando ali. Eu acho que um deles vai sair, não sei quem é, mas o Atlético vai terminar entre os 6 primeiros, o Atlético Mineiro, com a vitória ontem difícil diante do Santos, né? E aí o 7º, 8º colocado vai ter que jogar 4 jogos na pré-Libertadores. E a gente viu o que aconteceu com o Fluminense, que se reforçou e não conseguiu atingir esse objetivo, né? Isso dá um prejuízo financeiro. Talvez seja mais isso por parte da torcida do Atlético Paranaense, sabendo que vai pegar o Flamengo num jogo só, né? Que vai ser lá em Guayaquil, cidade maravilhosa, meus amigos equatorianos que eu amo muito, fácil acesso, é da hora, parabéns Conmebol. Olha, em cima desse jogo, Asmar, Flamengo e Atlético, eu sempre levo em conta, claro, acho que todo mundo leva, né? O momento das equipes, né? Não é um momento de um jogo. Tem que analisar pelo menos alguns jogos. Então, esses 5 que a gente sempre coloca sobre a mesa aqui, o Flamengo conquistou em 15 pontos 4. É isso. Em 15 pontos disputados, conquistou 4. E o Atlético Paranaense, em 15, conquistou 6. Então, os dois estão chegando, digamos assim, que podem provocar preocupação nas suas torcidas, levando em conta que é um jogo único. Agora, pelo potencial, tem que analisar o potencial, conjunto da obra. Pelo potencial, o Flamengo continua sendo favorito e deve trazer mais um título, sem dúvida, mas que não está arrancando suspiros, os resultados não estão trazendo os pontos que esse time tem potencial, não estão. E a mesma coisa o Atlético teve momentos melhores, não está legal. Agora, é um jogo só. A gente sabe e o foco, né? O foco de um jogo só é outro. É outro tipo de jogo, é uma decisão. O Flamengo está encarando, talvez, esse restante de Campeonato Brasileiro mais ou menos amistosamente, né? Amistosamente, não tá jogando assim, com faca nos dentes. Ou você vai jogar a decisão de Libertadores, o foco é outro. Mas, Nilson, só para colocar um detalhezinho aí, você pode transferir esse discurso para o que aconteceu para o São Paulo. O São Paulo teve essa onda também. Está com foco no grande título da década. Chegou lá, foi uma grande decepção. Então você tem que dar uma analisada. A diferença é brutal, porque o São Paulo é muito ruim, é horroroso. O time do São Paulo é horroroso e o Flamengo é o melhor time do Brasil. O time do São Paulo não é fraco, é horroroso. Jogadores perdedores. São Paulo tem um elenco perdedor. É o contrário do Flamengo, que é um elenco vencedor. É um elenco vencedor que vai disputar uma partida única com foco único na conquista mais importante para eles do ano. Esse jogo contra o Atlético, para o Flamengo, é mais importante que a decisão da Copa do Brasil. Não tem a menor dúvida. Mas eles vão se empenhar muito também para ganhar do Corinthians na Copa do Brasil. Então, é o melhor elenco do Brasil, o melhor time do Brasil, com foco numa partida. São Paulo não é hoje, Vanderlei, hoje, infelizmente, São Paulo não é parando para nada. São Paulo é um time café com leite. Hoje o São Paulo é bem café com leite. O torcedor consciente do São Paulo sabe disso. Ele vai chegar numa decisão e o time do São Paulo, o cara não acredita em nada. Ao contrário do Flamengo. A torcida do Flamengo sabe que o Flamengo chegando, ele pode decidir ganhar. Jogando o que pode, ele pode decidir ganhar. Tanto quanto o Corinthians na Copa do Brasil, como o Atlético na Libertadores. Agora, tem uma situação, né, Bruno, que é bom a gente deixar claro, antes de ver essa declaração do Filipão, Flamengo no mês de agosto. 9 jogos, 8 vitórias e 1 empate. 20 gols marcados, 2 gols sofridos, 92,5% de aproveitamento. Flamengo em setembro, 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 8 gols marcados e 8 gols sofridos. 44% de aproveitamento. Tudo bem, concordo com o Nilson. Pode ser um momento de focar totalmente. Agora, mexe um pouco com o torcedor, sim, e pode mexer com o time. Pô, caramba, e aquela nossa boa fase? A gente precisa retomar o futebol.
Porque futebol também é cabeça, né, Bruno? Sim. Essa estatística que você trouxe, ela é real, né? O mês de agosto foi o melhor momento do Flamengo. Ali o Flamengo jogou um futebol de um nível muito alto, assim. O Flamengo fez jogos espetaculares. Acho que o último foi com o Vélez em Buenos Aires, que foi 4-0. Depois disso, o Flamengo não fez nenhum grande jogo. Acho até que, assim, no emocional, o time vai chegar forte. O time vai chegar, é o objetivo do Flamengo na temporada agora, essas 2 decisões. Mas, assim, recuperar o mesmo futebol não é tão simples. Aí, não falo nem do lado emocional. Acho que o time vai estar... ainda pensava no brasileiro, Bruno. Também. Tem que fazer esse adendo também. Aí. Ainda pensava no brasileiro. Mas jogava com o time reserva. E o time reserva jogava bem também. Né? Ele optou por dividir o time. Agora, eu acho que ele vai chegar, claro, concentrado. O time vai chegar concentrado para a decisão. Mas ele dava, há um tempo atrás, uma impressão de que ele estava muito acima dos outros. E é um time melhor que a maioria, sim. Acho que o único que bate de frente ali é o Palmeiras. Ele é melhor que o Corinthians, ele é melhor que o Atlético Paranaense, ele é favorito, sim, nos confrontos, mas ele já não passa daquela impressão de um time, assim, avassalador que vai passar por cima dos adversários sem grande dificuldade. Eu acho que já não é. Eu acho que ele chega assim, ele é melhor, todo mundo sabe isso, mas não é aquela coisa que você olha e quando o Flamengo enfrentou o próprio Corinthians na Libertadores, tinha aquela sensação, é quase impossível. É uma coisa, para o Corinthians ganhar, uma grande zebra. Eu acho que, claro, o Flamengo continua favorito, mas não tem mais aquela impressão de quase impossível. Assim, pelo menos no jogo de São Paulo, acho que dá para o Corinthians dificultar bastante. Na Libertadores... não tinha essa impressão e realmente não dificultou. O Flamengo ganhou tranquilamente São Paulo. Então, o melhor momento de futebol do Flamengo foi em agosto. Em setembro, realmente não é um grande mês, não. Isso interfere, Vamp? Você concorda com o Bruno? É difícil retomar aquele futebol de agosto? É difícil o Flamengo voltar a jogar tanta bola quanto estava jogando naquele momento, que encantava todo o Brasil. Todo mundo chegou a comparar o Dorival com o Jorge Jesus. Algumas vezes. Você, né? Eu não. Eu nunca. Eu elogiei muito o Dorival. Na contratação, tudo, né? Não, na contratação eu critiquei, não achava o nome real, depois eu assumi, falei que ele ia muito bem. Agora, comparar com o Jorge Jesus, pelo amor de Deus, eu não comparo ninguém. No Flamengo com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo, mas não comparo mesmo, não. Se comparar é maluco. Se comparar, não entende nada de futebol. Comparar algum trabalho com o que o Jorge Jesus fez no Flamengo no Flamengo, é não entender de futebol, na minha opinião. Agora, o Dorival jogou muito. Teve essa queda. É fácil retomar o futebol ou você concorda com o Bruno? Decisão é totalmente diferente. O Nilson falou, caras focados, caras ali acostumados a ganhar título. Lá no time do Flamengo ali, ó. Santos, goleiro, começa com o Santos, o atual campeão da Sul-Americana. Ele defendeu o Atlético Paranaense na temporada passada, tá na final de Libertadores contra seu ex-clube. O Rodinei já ganhou tudo com o Flamengo, foi o time titular. O Davi Luiz, então, nem se fala. O Léo Pereira também tem títulos no currículo. Felipe Luiz, então, outro monstro. Aí você pega o meio ali, o João Gomes com o Thiago Maia, acostumado a títulos também. É um time vencedor. Arrascaeta, Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro, então nem se fala. São os caras acostumados a ganhar título, né? Pelo lado do Atlético Paranaense, você vai pegar assim, o grande vencedor mesmo ali é o Filipão, você pega o Tempão lá também, né? Fernandinho. É o que dá um ponto de equilíbrio, né? O Pablo tá ali também, o Catinão, mas para ganhar título, e é um jogo só, o Flamengo chega com mais bagagem, né? Não, eu tô falando de Libertadores, né? E de Copa do Brasil, aí ia ser mais duro. O Corinthians voltou a jogar melhor. O Corinthians tá jogando melhor, mas a chave vira. É título, não é um jogo. Vou lá em Cuiabá enfrentar o Cuiabá. Hoje jogamos mal, mas domingo a gente pega o Botafogo e vai jogar bem. Jogou com o Atlético Mineiro. Decisão não. Decisão você tá mais atento, bola parada, tudo. E por parte dos adversários também. Tanto o Corinthians como o Atlético Paranaense, mas o Flamengo tem mais qualidade até no banco de reserva. Claro. Lá tem Marinho, Vidal, Cebolinha, olha os caras que eles têm. O lateral esquerdo lá que foi contratado para ser... Bom pra caramba. Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas, mas o Cebolinha não vem mostrando muita coisa não, hein? Mas você espera que, o quê? Numa final que o Cebolinha entre num jogo no Flamengo no banco e possa render mais, ou o Adson e o Mosquito? O Adson eu não sei não, Você espera mais do Cebolinha. Espera, mas não tá mostrando nada. Você espera, mas não. Se você bota sua ficha em quem? Você vai escutar.
Cebolinha. Então, mas pode ser que no final, a gente já viu aí, o Palmeiras é campeão com o gol do Davidson. Eu acredito mais no Cebolinha ou aqueles jogadores que a gente... Cavalaria mesmo que a gente conhece. Com uma bagagem maior. Começa com o cara que tem mais. Depois você pode mudar. 15 minutos, você é técnico, né? Como disse o professor Abel Ferreira, é técnico, ele tem soluções, estudou para isso, né? Então, com 15 minutos, ele acha que pode tirar um jogador no primeiro tempo, tira o jogador, porque ele acha que vai melhorar. Ele tem capacidade para isso, ele, o treinador, seja ele qual for. Então, eu acho isso, tem potencial, o cara pode não está jogando aquilo que se esperava, o Cebolinha, por exemplo, e a gente pode ampliar o leque aí para outros jogadores. Mas você tem que investir no cara, porque você contratou o cara, porque é uma boa contratação, é aquela boa que dá certo. Eu não deixaria no banco o jogador, ou não deixaria de usar um jogador que você comprou acreditando que ele era muito eficiente.